Olá pessoal, meu nome é Leandro Lopes, professor de Teologia. Hoje nós damos continuidade à nossa disciplina, à nossa matéria aqui de Teologia, Hermenêutica Bíblica. E hoje na unidade 2, na primeira aula, nós vimos ali uma espécie de uma introdução do que é hermenêutica, do que se trata a hermenêutica, sua origem, e hoje nós vamos dar uma continuidade aqui mais numa parte histórica, da interpretação, porque nós aprendemos na unidade 1 que hermenêutica significa, num sentido simples, digamos assim, significa a arte da interpretação. Então nós hoje vamos falar um pouquinho aqui da hermenêutica dentro de uma parte histórica mesmo, a história da interpretação. Então veja, um ponto importante é que entra no consenso de muitos estudiosos, é que se deve interpretar as passagens bíblicas no seu contexto histórico original. Então esse é um consenso da maioria dos teólogos, dos exegetas, dos estudiosos, daqueles que tratam nessa área de tradução, nessa área de interpretação. Então a maioria deles, eles entram num consenso, no mesmo consenso de que se deve interpretar as passagens bíblicas dentro do seu contexto histórico. Por quê? Porque é dentro do contexto histórico que vai se entender os elementos ali e que nós vamos entender a finalidade, o pensamento do escritor e o que ele quis dizer ali em determinada palavra. Eu sei que hoje, quando nós lemos a Bíblia, especialmente ali no Antigo Testamento, é muito comum a gente ver algumas palavras ali que a gente pergunta ou a gente pensa assim que não faz sentido algum. Talvez a gente pense que o escritor colocou por colocar, mas não. Houve um propósito ali, daquela palavrinha, daquela palavra que às vezes a gente não entende, mas tem um contexto por trás. Existe um contexto histórico por trás. Então, essa questão de, por exemplo, se é pecado ou não fazer tatuagens, porque lá mostra, não fazer marcas no corpo, mas quando a gente pega o contexto histórico ali, esse fazer marcas ali, era uma espécie de identificação daquele que era adepto ali à divindade de Baal. Ou seja, aqueles que geralmente tinham uma marca ali no seu corpo, eram aqueles que eram adeptos de Baal, faziam parte ali da adoração a Baal. A Bíblia fala ali que o homem israelita ali, ele não deveria cortar o seu cabelo arredondado. Por quê? Porque esse estilo de cabelo era geralmente ali quem era adepto de Baal. Então a Bíblia fala ali de um homem não cortar ali, ou ter um cuidado, ou cortar o seu cabelo pegando essa parte aqui da fronte. Por quê? Porque aqui tem uma veia que é importante aqui no nosso sistema aqui. Então veja, o que o escritor bíblico quer dizer com esse exemplo que eu estou dando aqui? Por isso que vocês vão perceber que o judeu, principalmente talvez o judeu mais ortodoxo, você vai ver que ele tem uma espécie de franjinhas aqui do lado. Ou seja, justamente eles tiram do texto bíblico, por quê? Porque lá no antigo Israel, veja a situação ali, diferente de hoje. Não tinha uma máquina ali de cabelo, não tinha uma tesoura. Então eles cortavam os seus cabelos ali com uma espécie de pederneira, eles afiavam ali, lapidavam a pedra, para poder ali estar ali fazendo o seu estilo de cabelo ali. E essa parte aqui, tinha que ter cuidado nela, Por isso que o judeu mais ortodoxo, ele usa uma espécie de franjinhas aqui, como se fosse uma proteção aqui dessa parte nossa aqui, da fronte, Olha só que interessante. Então veja que o escritor bíblico, ele não fala algo por falar, tem um contexto por trás. Por isso que é importante a gente entender o contexto histórico original. Então veja, uma visão que vem de uma linhagem de antepassados intelectuais judeus e cristãos, que têm feito ou procurado interpretar a Bíblia adequadamente. Então veja que essa tarefa de estudar o texto bíblico no seu contexto histórico original, vem tanto de judeus, estudiosos judeus, rabinos, como também de estudiosos cristãos. Isso é interessante. Porque dentro disso, esse trabalho abre os olhos dos leitores para as oportunidades e as armadilhas envolvidas em tentar contextualizar a Bíblia no presente. Então veja que esse trabalho ele vai abrir os olhos, estudar o texto bíblico dentro do seu contexto original,
Em outras palavras, ele evita de nós cairmos em armadilhas, né? Envolvidas em tentar contextualizar, ou seja, a gente sabe que numa pregação, por exemplo, no estudo bíblico, existe a parte de aplicar o sermão ou a pregação na nossa vida. Isso é normal. E eu sei que é comum também a gente contextualizar, às vezes, também a mensagem bíblica ali. Só que nós devemos ter cuidado também nesse contextualizar. Porque, às vezes, a gente corre o risco de contextualizar demais algo que acaba fugindo do propósito ali. Então, até nisso a gente tem que ter cuidado. Tanto ao estudar o texto bíblico, como também até na pregação ou no estudo bíblico. Nós devemos ter talvez essa moderação em contextualizar também o texto bíblico. Na interpretação judaica, por exemplo, os primeiros intérpretes da Bíblia foram aqueles que possuíam seus escritos pela primeira vez, ou seja, os judeus. Eles foram os primeiros que receberam o texto bíblico. Eles foram os primeiros. Os israelitas antigos que estudaram e fizeram a redação do que mais tarde se tornaram as escrituras hebraicas. Então, olha só, houve aqueles que receberam a mensagem divina de Deus, interpretaram ela e passaram ou transmitiram ali para os antigos israelitas. Então esse grupo aqui foram os primeiros. E que mais tarde aqui se tornaram as escrituras hebraicas. Ou, em outras palavras, o Antigo Testamento como nós conhecemos. Então geralmente quando a gente ouve essa palavra escrituras hebraicas ou escrituras sagradas, mais exatamente escrituras hebraicas, geralmente está se referindo ao Antigo Testamento, né? Então, quando Jesus dizia ali para os seus discípulos, para as pessoas ali, que as Escrituras ali testificam sobre mim, ou de mim, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, ok? Então, veja, com o passar do tempo, o Israel antigo veio aceitar alguns escritos como tendo autoridade. Então, na vida nossa diária, pessoal, a vida de um modo geral, muitas coisas acontecem dentro de um processo. Não é de um dia para o outro. E com o passar do tempo, o Israel antigo ele veio aceitando os escritos como tendo autoridade de Deus, uma autoridade divina. Textos que os escritores e os editores posteriores... Isso aqui eu quero chamar a atenção, pessoal, porque é interessante a gente entender que existem os autores, aqueles que receberam a palavra, e existem os editores, aqueles que editaram a produção do texto e tudo mais, né? Parece algo, quando eu falo isso, dá a impressão de algo mais moderno, mas não, é algo da antiguidade mesmo. Porque a Bíblia ela passou por uma espécie de produção também até chegar a nós. Veja, a Bíblia, ela, dentro do seu contexto ali, foi 1500 anos, toda ela ali. Então daí a gente já tem uma noção de que não foi algo de 100 anos, 200 anos, mas foi muito tempo esse processo. Então daqui a gente já tem uma ideia. Então veja, textos que os escritores e os editores posteriores buscaram revisar, atualizar, melhorar ou reescrever de modo que esses textos fontes pudessem abordar os nossos desafios e as novas realidades enfrentadas pela geração de cada revisor e talvez pelas gerações futuras. Então veja, a Bíblia ela passou também nesse processo, espécie de revisão, espécie de atualização e melhorar ou reescrever de modo que esses textos fontes originais pudessem, né, estar num contexto onde nós pudéssemos estar entendendo hoje, né? Eu sei que essas palavras parecem muito modernas. E quando eu digo aqui atualizar, não é atualizar no sentido de tirar palavras, como infelizmente muitos grupos estão fazendo aí, né? Então existem grupos aí que estão produzindo bíblias a qual eles estão retirando palavras ali, como homossexualismo, como palavras que envolvem pecado e tudo mais, para poder ser uma Bíblia mais inclusiva. Mas a grande verdade é que a gente não pode retirar nada da palavra de Deus. Quando a gente pega ali o Antigo Testamento, o próprio Deus falou para Moisés, ó Moisés, não acrescente nada nas minhas palavras. É claro que também não retirar.
Veja que Provérbios vai dizer ali, o livro de Eclesiastes, Provérbios vai dizer o seguinte, não acrescente nada à minha palavra para que tu não sejas repreendido e nem sejas achado mentiroso. Então veja que não pode nem acrescentar, mas também não pode retirar. Mas veja, essas palavras que eu falei agora há pouco, mais que sejam as palavras talvez de uma maneira mais atualizada, né, de reescrever, atualizar, mas atualizar no sentido de poder estar talvez adaptando algumas palavras, porque como eu falei na unidade 1, tem muitas palavras hoje que nós conhecemos, até falamos no nosso dia a dia, que na sua origem hoje significa outra coisa. As palavras elas mudam ao decorrer do tempo, isso é comprovado, né? Eu até citei o exemplo na unidade 1 da palavra política, democracia, são palavras que têm a sua origem, mas hoje têm um sentido diferente. Então veja que o papel dos editores da Bíblia ali, eles tiveram esse papel também de tentar adaptar certas palavras. Tanto é que a palavra Jeová é uma palavra adaptada, que teve que ser adaptada. Por quê? Porque muitos de nós sabemos, quem é um estudante do hebraico, por exemplo, ali, vai saber que não existiam ali determinadas palavras dentro do hebraico, né? Não existia vogais no hebraico antigo. Então a palavra Jeová teve que ser adaptada, né? Então é nesse sentido que eu quero dizer que a palavra, ao decorrer de todos esses anos, milhares e milhares de anos até aqui, ela teve que ser o quê? Reescrita nesse sentido de adaptar algumas palavras para que fosse entendida a nós, né? Então veja, ao final o texto canônico ele incluiu os dois textos revestidos de autoridade. E é por isso que nossas Bíblias têm, por exemplo, 1 e 2 Reis, que é o texto fonte, e 1 e 2 Crônicas, que é uma reinterpretação de Reis a partir de uma perspectiva pós-exílica. Vocês podem perceber que quando nós lemos os livros de 1 e 2 Reis e depois 1 e 2 Crônicas, nós vamos perceber que aquilo que nós lemos ali em 1 e 2 Crônicas é basicamente parecido ali com os livros de 1 e 2 Reis. Que, na verdade, 1 e 2 Crônicas é uma reinterpretação de Reis, dentro de uma perspectiva pós-exílica. Ou seja, depois do famoso exílio babilônico. Agora, uma coisa que é interessante também é que o livro de 1 e 2 Crônicas, diferente, por exemplo, de 1 e 2 Samuel, nós vamos ter um texto ali, onde o texto bíblico diz, ali em 2 Samuel capítulo 24, que Davi ele vai ali fazer um censo para enumerar o povo ali, né? E o texto diz que Joabe, que era o seu capitão ali, o seu exército, ele não vai concordar com aquela ideia, tanto é que ele vai falar algo do sentido assim, Senhor, meu rei, toda a terra pertence ao Senhor, todo esse povo aí, que o Senhor está querendo fazer a numeração, pertence ao Senhor, são seus súditos. Mas a Bíblia diz que a palavra do rei Davi, ele vai prevalecer sobre a palavra de Joabe. E assim, Joabe ali passou um determinado tempo enumerando o povo ali para a guerra, né? Só que a Bíblia diz ali que isso causou, de certa forma, está dentro de um contexto onde houve uma soberba, um orgulho de Davi ali enumerar aquele povo ali. Porque o entendimento que se tem ali é que todas aquelas pessoas ali pertencem a Deus. Então Davi enumerando aquele povo ali, dá a entender que Davi ele infla o seu ego ali, né? Faz toda aquela contagem ali, quanto dentro do texto bíblico ali, do contexto que realmente o autor quer dizer, é que Davi ele estava querendo ali meio que se exaltar ali. E que na verdade o único que deveria fazer uma contagem mesmo ali, deveria ser o próprio Deus. Então veja que em 2 Samuel capítulo 24, onde está esse texto aqui que eu mencionei, ali Deus ele reprova aquela atitude de Davi. Tanto é que vai vir uma sentença sobre ele e tudo mais. Agora, quando nós lemos ali o livro de Crônicas, que é uma reinterpretação de 1 e 2 Reis, interessante que já Crônicas, ali o escritor de Crônicas, ele já vai falar que foi o diabo que incitou Davi a enumerar o povo. Você veja, enquanto Samuel vai dizer que foi o próprio Davi que teve essa atitude, até de uma forma meio orgulhosa ali de enumerar o povo ali, já
o escritor de Crônicas já vai dizer que foi o diabo que incitou Davi ali a enumerar o povo. E é interessante que um outro ponto aqui, dentro disso que nós estamos vendo aqui, é que o escritor de Crônicas ele vai enfatizar a dinastia de Davi. Então o escritor de Crônicas, em outras palavras, ele já vai falar de Davi de uma maneira mais bondosa, né? Ele não vai falar dos defeitos de Davi, digamos assim. Ele já vai falar de Davi dentro de uma perspectiva não falando dos defeitos de Davi, né? Em outras palavras. Uma das características que a gente vê no livro de Crônicas. Então veja, um dos métodos que foi muito usado na história, especialmente na Idade Média, foi o método alegórico. Então foi esse método alegórico, que foi um método de interpretação, ou um método de hermenêutica, foi muito ali, uma pessoa que é muito conhecida foi Orígenes. Embora Orígenes, mais tarde, ele teve um problema com essa questão. Porque o que é o método alegórico? É quando a pessoa tirava o sentido espiritual do texto. Só que é importante nós frisarmos, entendemos que nem tudo que está escrito na Bíblia é espiritual. Nem tudo que está escrito na Bíblia é literal, né? Tem coisas na Bíblia que vai estar dentro de uma perspectiva simbólica. Por exemplo, quer um exemplo? O livro de Apocalipse, né, que está ali mostrando, que vai falar da vinda de Jesus, do juízo final e tudo mais. O livro de Apocalipse ele tem muita simbologia. Né? E o que é a simbologia? É uma realidade, né, que representa algo. Então veja, a simbologia ela representa algo, ela representa uma realidade. Mas nós temos que entender o que é simbólico e o que não é. Então a Bíblia vai ter textos na Bíblia que não vai ser literal. Por exemplo, quando Jesus ele diz que ele é a porta, ou quando ele diz que ele é o pão da vida, Jesus não está dizendo literalmente que ele era uma porta ou que ele era o pão da vida. Ele está usando ali uma figura de linguagem, né? Então veja, quando o anjo Gabriel aparece a Maria anunciar que ela ia ficar grávida e que aquilo que estava no ventre dela era uma obra sobrenatural do Espírito Santo, ali é algo literal. Realmente aconteceu, dando esses exemplos aqui. Então, o método alegórico, ele, por mais que ele foi muito difundido ali na Idade Média e tudo mais, pelos pais da igreja, também outras pessoas ali, mas é um método que ele acaba tendo também as suas problemáticas, né? Alguns exemplos do método alegórico também, por exemplo, é que a peregrinação do povo pelo deserto seria ali o cristão na sua vida aqui na terra, e Canaã seria ali o céu. Então, aquela famosa passagem de Deuteronômio capítulo 8 ali, onde Deus ele vai buscar o que está no coração do homem. Olha, eu testei vocês, eu fiz o teste, eu humilhei vocês para saber o que estava no seu coração. Ali é um exemplo disso. Porque, claro, a gente pode aplicar aquilo dali para a nossa vida, né? Porque o cristão, o crente, o servo de Deus, ele vai ter essa trajetória na terra, a qual nós buscamos algo melhor e algo maior, que é o céu. Então, houve esse texto alegórico, que é como se tira o sentido espiritual do texto, essa trajetória, essa peregrinação do povo de Israel no deserto, foi interpretada como o cristão peregrinando na terra, a sua trajetória na terra, e Canaã ali, que era a etapa final, o propósito, a chegada, né, do povo de Israel, seria ali o céu. Por isso que alguns chamam ali de Canaã celestial, né? Está dentro desse contexto. Então veja, quando a gente pega também a interpretação, agora já no século XX, a alvorada do século XX presenciou a evolução de duas abordagens interpretativas que cresceram no final do século XIX. A primeira era a da história das religiões, né? E um desses estudiosos, Julius Wellhausen, é aquele famoso teólogo, estudioso da Bíblia, teólogo alemão protestante, a qual ele tinha afirmado que desvendaram ali a história verdadeira das religiões. Então veja, de Israel e de Canaã por meio de evidências intrusas da Bíblia. Então veja,
Mais tarde, durante o século XIX, os arqueólogos eles encontraram inúmeros textos escritos no Egito antigo, da Sírio-Palestina, da Babilônia e da Assíria. Esses textos, é interessante que esses deram aos especialistas novas percepções sobre as religiões da época da Bíblia. Ou seja, é fato e comprovado que eu tenho acompanhado particularmente nesses últimos 15 anos as notícias, que muitas coisas que a arqueologia tem descoberto tem comprovado aquilo que o texto bíblico diz. Ou seja, tem comprovado a sua veracidade do texto bíblico. Então, o Julius Wellhausen, né, o Julius Wellhausen, esse teólogo protestante, é o mesmo, aquele famoso estudioso, que falou que, na verdade, o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o resultado ali de várias fontes, que seria a fonte javista, a fonte eloísta, a fonte deuteronomista, a fonte ali sacerdotal, a qual cada um dessas fontes, ou cada um desses redatores, eles têm ali uma característica específica, né? Ou seja, em outras palavras, esse estudioso, o Julius Wellhausen, ele colocou em dúvida a autoria mosaica. Então, para ele, Moisés não teria escrito ali o Pentateuco, mas, na verdade, o Pentateuco é um resultado de várias fontes ali, como se fosse uma coxa de retalhos, dizia ali as pessoas, né? Então, dentro dessa história das interpretações, entra essa questão aqui também desse estudioso, o Julius Wellhausen, né? Porém, esses textos que foram descobertos ali na arqueologia, e eu não estou falando aqui nem da arqueologia bíblica, né, que muitos ali fazem parte, cristãos ali, mas da arqueologia mesmo secular. Porque ali eles não estão ali para defender A ou B, digamos assim, eles estão ali para fazer as suas descobertas, seus estudos. Mas que muitos têm comprovado ali, né, e glória a Deus por isso, têm comprovado ali a veracidade do texto bíblico. Inscrições ali de Davi, né, recentemente ali, acho que no início do ano foi descoberto ali uma inscrição ali de uma das cidades filisteias, né, que a Bíblia inclusive cita, né? Então veja que interessante isso. Então veja, dentro disso, tais comparações logo deram lugar à abordagem da história das religiões, um método que tentava traçar o desenvolvimento de todas as religiões do Oriente Médio. Especificamente, ela afirma demonstrar como as religiões antigas vizinhas ali de Israel tinham influenciado profundamente as práticas religiosas dos israelitas. Então veja, é importante nós frisarmos que o próprio Antigo Testamento ali, quando a gente estuda o Antigo Testamento, nós vamos entender que ali o Antigo Testamento ele foi muito influenciado ali pelas culturas vizinhas ali. Quando a gente pega a figura do altar, o altar não podia ser de qualquer jeito. O altar tinha que ser de uma determinada matéria, determinada obra, determinado modo ali de edificar ele. Justamente para não associar aquele altar ao altar pagão. Ou seja, em outras palavras, a figura do altar ali não é algo exclusivo ao povo de Israel. Os pagãos também ali edificavam seus altares, só que para adoração a outras divindades, aos outros deuses ali. Então percebe que quando a gente vai ver, por exemplo, as pessoas ali edificando os altares, não podia ser de qualquer jeito. Era um material específico. Então a figura do altar, a figura do sacerdócio, a figura do profeta, né? O sacerdote, o profeta, todos esses elementos aqui, pessoal, não são coisas exclusivas do povo de Israel. Outros povos ali já praticavam. Já existiam sacerdotes ali no mundo antigo. Antes dos israelitas já existiam os profetas ali de outros países, já existiam ali a figura do sacerdote. Então veja que tudo isso acabou influenciando o Antigo Testamento. Então veja, pessoal, para nós finalizarmos aqui. Hoje temos, por exemplo, acadêmicos que abordam uma hermenêutica feminista dentro dessa história das interpretações. A qual, aqui no caso, essa hermenêutica feminista, eles tentam reinterpretar o texto bíblico, pegando como base, por exemplo, o texto de Êxodo, a qual o faraó era o opressor e o povo de Israel, o povo hebreu ali, era o oprimido.
E aí o grupo feminista, eles tentam reinterpretar o texto, agora sim aqui eles tentam ali retirar palavras ali do texto bíblico para tornar a Bíblia mais inclusiva, né? Então veja, dentro disso que nós vemos hoje aqui, nós podemos ver um pouquinho do que a história fala da hermenêutica no que se refere à interpretação. Então veja, nós terminamos aqui, mas nos vemos na próxima aula.